Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Gente, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a norma regulamentadora número 1 da Secretaria do Trabalho. Temos perdão, mas está disponível para você baixar no site da Secretaria do Trabalho duas normas regulamentadoras. Nós vamos trabalhar com a norma regulamentadora número 1 que ainda não está em seu curso. Eu queria grifar aqui, então essa aqui, norma regulamentadora número 1. Eu não liguei a coisa aqui. Peraí. Então, deixa eu ligar a reguinha aqui mais fácil. Peraí. Fazendo coisa não muito certa. Aqui. Então, olha só. A gente vai estar trabalhando a norma regulamentadora número 1, né, que ela trata sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Essa norma ela entra em atividade. Ela entra em atividade só em março de 2021, tá? Então, mas eu acho que é mais interessante a gente estudar a norma que já foi aprovada e vai entrar daqui a um ano, né? O que efetivamente está diferente nessa norma, né? Eu acho que é importante falar, para vocês terem uma ideia em relação à diferença da norma atual, né? Essa parte aqui, essa parte, gerenciamento de riscos, ela não fazia parte, não estava na norma que está em curso atualmente, tá? Ela não faz parte. Então isso daí é uma coisa nova, mas que a gente já vai usar essa abordagem, né? Muito bem, eu vou pular um pouco essa parte de sumário, né? E vamos direto em objetivos, né? Bom, o objetivo da norma, evidentemente, é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns a normas regulamentadoras, né, relativas à segurança do trabalho, né, e também os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde do trabalho. Então, esse é o objetivo, né? Campo de aplicação, falando um pouquinho do campo de aplicação, né? As normas obrigam, em termos da lei, empregados urbanos e rurais. Então a aplicação é plena, né? Também a gente tem que observar aqui que ela é obrigatória em organizações e órgãos públicos dos três poderes, tá? Legislativo, judiciário e executivo também, né? Ministério Público também, que possuem empregados regidos pela CLT. Beleza? Então, assim, se um órgão público não tiver CLT, realmente as normas regulamentadoras não é válido ali. Mas aí existe a questão de jurisprudência, existe algumas outras coisas lá, né? Enfim, porque o magistrado entende que se uma coisa é obrigado em relação à segurança, à preservação da vida, à integridade física, é obrigado para um, é obrigado por outro também, né? Assim, é devido ao outro também, né? Que mais? A observância das normas regulamentadoras, todas elas, não só um, mas todas, não desobriga as organizações no cumprimento de outras disposições, né? Como, por exemplo, códigos de obra, regulamentos sanitários, e também aquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho, tá? Aquelas negociações sindicais, né? Desde que seja mais restritivo, né? É importante lembrar isso. Esses acordos, essas normas, elas não podem ser menos restritivas. Menos não, mais restritiva pode, né? Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa aqui que, digamos que numa norma de segurança, ela estipula que tem que o trabalhador, digamos, né, tem obrigatoriamente que
que usar uma proteção de óculos de proteção. E o acordo coletivo fala que tem que usar também o protetor facial. Tudo bem, entendeu? O que não pode ser uma coisa menos restritiva. Tipo assim, não precisa usar o óculos. Não, mas a norma está falando que precisa. Uma coisa não pode ser assim, dar uma abertura maior. Isso não pode. Tem que ser mais restritivo. Não sei se está claro isso para vocês. Mas de qualquer forma ela dá força para os acordos coletivos, né? Bom, sobre a competência da estrutura, esse meu computador está lento hoje, ele não quer me trabalhar não, gente. Aqui. Então, sobre a competência da estrutura, eu acho que isso aqui vocês podem dar uma olhadinha, mas ele vai falar um pouquinho sobre a Secretaria de Trabalho, né? Que eles são obrigados a formular e propor diretrizes e normas de atuação de supervisão nas atividades na área de segurança, saúde do trabalhador. Eles promovem a campanha nacional de prevenção de acidente do trabalho, coordenam e fiscalizam o programa de alimentação do trabalhador, PAT, que é questão principalmente do vale-refeição, ou da refeição dentro da empresa, né? Enfim, entre outras coisas. Promover a fiscalização e cumprimento da preceitos legais e regulamentares, ou seja, a fiscalização da aplicação das normas regulamentadoras, né? Participação na implementação de política nacional de segurança do trabalho, enfim, compete à secretaria e aos órgãos regionais essa subordinados em matéria de segurança do trabalho, a fiscalização e preceitos legais e regulamentares sobre segurança do trabalho e as atividades relacionadas com o CAMPAT e o PAT. Enfim. Também eles podem impor penas, daqui, penalidades cabíveis, descumprimento de preceitos legais, etc, etc, né? Bom, enfim, direitos e deveres. Cabe ao empregador fazer cumprir as disposições legais e regulamentares em segurança e saúde no trabalho, ou seja, o empregador é obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras. Informar os trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Também as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir esses riscos. E os resultados dos exames médicos e complementares, aqueles que eventualmente os empregados foram submetidos nas análises laboratoriais, né? Ou seja, o médico do trabalho exige algum exame, o resultado desse exame não pode ser escondido do trabalhador, né? Do trabalhador que fez o exame, né? Não pode ser também tornado público para os demais, isso não. E os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Anualmente faz uma avaliação do local de trabalho, questões assim de contaminação, dos riscos propriamente dito que existem nos locais de trabalho, né? O resultado dessas avaliações tem que ser público a quem está lá. E elaborar ordens de serviço sobre saúde, segurança e saúde do trabalho, tá? Essas ordens de serviço, né, dando ciência aos trabalhadores. Mas essa coisa tá parando, vou te contar. Aos trabalhadores. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais na sequência, fica tranquilo. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização das normas regulamentadoras. Então, a fiscalização, os representantes, principalmente sindicato, eles têm o direito de acompanhar. Cabe à empresa permitir. Determinar procedimentos que devem ser adotados no caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise das suas causas. Então, tem que ter procedimento para isso. Disponibilizar a inspeção do trabalho todas as informações relativas à saúde e segurança do trabalho. Implementar medidas de proteção, ouvindo os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, primeira coisa, eliminação dos fatores de risco.
Ah, foi detectado que existe algum perigo. Beleza, então primeira ordem de prioridade, eliminar o risco. Segundo, minimização e controle de fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. Ué, então, por exemplo, tem ruído, eu não tenho como eliminar o ruído, eu posso enclausular, eu posso colocar uma cabine em torno daquela máquina que tem barulho, daquele fonte de barulho, de forma a abafar o ruído. Isso é uma proteção coletiva. Posso também minimizar o controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, por exemplo, existe um certo ruído, uma das alternativas, ou o ruído nem tanto, porque existe coisas melhores para fazer. Mas, por exemplo, existe uma atividade que tem um certo risco, e nós podemos colocar ali a organização do trabalho no sentido de que vai diminuir o tempo, a pessoa vai... É muito repetitivo, é uma atividade muito monótona, repetitiva. O funcionário, em vez de trabalhar 8 horas direto ali, ele vai trabalhar menos tempo, ele vai descansar mais, ele vai ter pausa maior, ele vai ter um job rotation, ele vai sair daquela função, vai exercer por um tempo uma outra função. Então, por exemplo, trabalha 1 hora aqui, vai para o próximo posto, trabalha mais 1 hora, vai para outro posto, trabalha 1 hora. Então, chutando o tempo, né? Isso aí, o objetivo é dar uma dinamizada e principalmente diminuir os fatores de risco, né? E por fim, a adoção de medidas de proteção individual. Então, gente, só aqui, ó, isso eu queria chamar a atenção para vocês, né? Só aqui, nesses itens aqui, você vê que... Eu queria vermelhinho. Você vê que os EPIs, né, proteção individual, é a última opção. Não é? Então, primeiro, eliminar os riscos. Segundo, minimizar o controle de fatores de risco, né, com proteção coletiva. Proteção coletiva. Né? Então, e o terceiro é fatores administrativos, onde eu posso trabalhar, por exemplo, com a jornada do trabalho, do funcionário, eu posso usar outros recursos. A última é o EPI. Mas, infelizmente, normalmente as empresas utilizam o EPI como primeira opção. Mas não é. Está muito claro aqui, nessa linha G do item 1.4.1, né? E já estava na atual, isso já está lá, né? Não é uma coisa nova dessa norma aqui, dessa versão para 2021. Essa questão da última opção. Isso já está. Tá? Bom, cabe ao trabalhador... Vamos trocar a cor aqui. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho, né? Inclusive as ordens de serviço expedido pelo empregador. Ou seja, o que tiver lá na ordem de serviço, aqui legalmente falando, ele é obrigado a seguir, né? Dentro de uma coerência, lógico. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs. Né? Não cabe ao trabalhador não... eu não vou fazer exame médico. Não, ele tem que se submeter. Se está definido, ele tem que ir. Colaborar com a organização na aplicação das NR e usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo empregador. Muito embora é a última opção lá, mas não importa. Uma vez que o empregador colocou que tem que usar EPI, o empregador tem que usar, está aqui. Tá? Veja, constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprir no disposto aqui. É faltoso, é passível de punição. Espera-se que tenha punição, a verdade é essa, né? Agora, por outro lado, o trabalhador ele poderá interromper as suas atividades sempre que for constatada uma situação de trabalho que envolva, na opinião dele, risco grave e iminente para a sua vida e saúde, né? Lógico, ele tem que informar o superior imediato, né? Se realmente for constatado situação grave e iminente de risco, ou seja, uma situação que pode colocar em risco a vida e a saúde dele, então ele não poderá
não poderá ser exigido a volta dos trabalhadores às atividades enquanto não forem sanados os problemas. Legal? Bacana, né? Isso aí, né? Muito bom. Todo trabalhador, ao ser demitido ou quando mudar de função que implique alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se no local de trabalho. Olha, foi contratado ou mudou de função. A empresa tem que obrigatoriamente falar qual é o risco que ele está correndo ali. Os meios de prevenir e controlar os riscos. O que é que ele vai ter que fazer ou o que é que ele vai ter que adotar, né? Ou mesmo um EPC, ele tem que saber que aquele EPC ele é um EPC. Eu estava dando uma consultoria para uma empresa e num dia de fiscalização estava um odor muito forte de solvente dentro da empresa. Eu não estava lá, mas foi relatado para mim. E naquele dia da fiscalização esqueceram de ligar, houve uma queda de energia no dia anterior, à noite, e esqueceram de ligar o exaustor. O exaustor, a princípio, é para questão de conforto térmico, mas ele tira vapor e solvente de dentro da fábrica, né? Então o odor fica bem amenizado quando liga o exaustor. Mas esqueceram de ligar o exaustor, né? Então a pergunta é: os funcionários sabiam que aquilo era um EPC? Foi tratado como um EPC? Não, né? Provavelmente não. Aí aconteceu o que aconteceu, né? As medidas adotadas pela organização. Ele também tem que saber isso aí, né? Os procedimentos a serem adotados em situações de emergência. E os procedimentos a serem adotados em conformidade com os itens anteriores lá. Os procedimentos ele tem que conhecer, né? As informações elas podem ser transmitidas durante os treinamentos e por meio de diálogos de segurança ou documentos físicos e eletrônicos. O diálogo de segurança a gente pode entender que tem que ter um pouquinho de paciência aqui. O diálogo de segurança a gente pode entender como o diálogo diário de segurança ou o diálogo semanal de segurança. Tem esses dois aí. De qualquer forma, é um jeito de passar as informações. Mas também, por que não essas informações estarem de alguma forma presentes nas ordens de serviço? Que é um documento que ele vai ter que assinar, né? Enfim, a norma está dando várias opções aí para poder documentar, né? Gente, aí entra esse 1.5, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Essa é uma parte nova da norma, né? Que entrou já há não muito tempo. Quer dizer, entrou há não muito tempo. Vai entrar em março do ano que vem, né? Mas já está disponível, né? Então, ele vai falar um pouquinho sobre a questão de gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Olha só, ele já começa assim, ó: para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres, ele cita NR15, ou perigosas, ele cita NR16. De fato, são duas normas regulamentadoras que tratam, respectivamente, sobre insalubridade e perigosidade, né? Então aqui ele já chama NR15 e NR16 para esse fim, mas está lá também, né? Como é uma norma geral, a primeira das normas, ela já fala, ela dá uma pincelada sobre algumas das normas que existem, né, no portfólio, né? Sobre as responsabilidades, a organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Bom, vocês já assistiram a palestra sobre a NR1, né? NR1 foi do Jean, né? Então vocês podem ver o que ele fala sobre a NR1 e como que ele fala das questões de gerenciamento de risco, né? Se alguém já conhece a NR1 atual e escuta a palestra dele, vai ficar um pouco vendido, né? Opa, mas peraí, que estranho, não fala nada disso as normas atuais. Não, a norma atual não, mas a futura fala. Então é uma coisa nova, né?
o gerenciamento de risco deve constituir um programa de gerenciamento de risco, PGR. Então, olha só, a gente já tem aqui um negócio importante, né? Como uma atividade, né, digamos assim, né? O PGR é uma atividade que o SESMIT tem que fazer. Muito possivelmente vocês vão ter que fazer um programa de gerenciamento de risco, né? Isso já é previsto na NR1. Antigamente a NR1 resumia-se a fazer ordem de serviço, que também ainda mantém. Agora já está em um programa de gerenciamento de risco, né? Então agora a coisa aumentou. Mas muito bacana, gente. Muito bacana. E para fazer o programa de gerenciamento de risco, nós temos que usar todas as normas regulamentadoras pertinentes. Tá? Então tem isso também. Vamos pegar esse aqui, né? Bom, deixa eu ver. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Eu acho que são particularidades aí, né? O PGR deve contemplar e estar integrado com planos e programas de outros documentos previstos. O PGR, eu esqueci de ligar ali. O PGR não é um documento perdido, exclusivo. Ele tem que estar, de certa forma, integrado, né? Então, deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde do trabalho, né? Então, o PGR tem que estar permeado na organização. Tem uma necessidade, coloca no PGR, né? Por exemplo, tem a questão de radioproteção, de riscos por radioatividade, que são normas específicas da CENEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Legal, aquilo está desconexo. Não, tem que estar no programa de gerenciamento de risco. Tem que colocar aí também, entendeu? Então, assim, tudo bem que tem que atender a legislação específica, mas o PGR também tem que estar permeado. Tudo tem que estar no PGR, né? A organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Isso está dentro daquele sequenciamento de riscos mesmo, né? Primeiro tem que evitar, tem que eliminar, né? E uma vez que evitou, que eliminou, beleza. Mas não, tem que identificar os perigos e possíveis lesões ou agravo à saúde. Então veja, não é só identificar quais são os riscos, é identificar quais são os riscos, quais são os perigos, quais são as possíveis lesões, quais são os possíveis agravos à saúde, qual digamos assim, a severidade desse risco. Na realidade é isso que ele está querendo dizer. Tem que identificar o risco e identificar qual a severidade desse risco, né? Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Agora tem que analisar a severidade. Bom, é severidade também aqui, né? É severidade. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Classificar isso. Na realidade, a gente pode fazer uma leitura indicar o nível de risco, que é a severidade, mas a gente pode já antecipar aqui, porque é onde que vai chegar. A gente tem que avaliar a probabilidade de ocorrência do risco e a severidade do risco. Entendeu? E aí nós temos que classificar isso, né? Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G, que a gente viu lá atrás, né? Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então, olha só como que é a organização do gerenciamento de risco, né? Ela já chama aqui a NR17 sobre as condições de trabalho, que é a questão de ergonomia. Então, já é uma chamadinha, né? E fala que a organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, né? Então, o trabalhador ele tem que participar, não pode ser uma coisa onde o trabalhador não participa, até porque a probabilidade do trabalhador contribuir com a identificação de risco é muito grande, né? Podendo ser adotado para isso manifestações da CIPA, da Comissão
interna e prevenção de acidente, né, se houver. E comunicar os trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco, né, e as medidas de prevenção do plano de ação do programa de gerenciamento de risco. Então veja só, já começa a entrar a palavra de inventário de risco para o programa de gerenciamento de risco. Por quê? O inventário de risco é um levantamento dos riscos existentes, né? Então não dá para a gente imaginar, eu vou fazer um levantamento dos riscos existentes. Aí eu vou lá em 5 minutos, faço rapidinho, pronto, acabou. A gente tá doido. Não é assim que funciona, né? O risco vai da percepção, né? A gente tem que analisar com muita calma, é multidisciplinar, muita gente tem que participar, e ele é um trabalho dinâmico. Eu sempre falo, tem uma aluna que a gente conversa bastante sobre essa questão de riscos, do PGR e tal, e eu falo para ela, olha, mas na realidade tem que pensar o seguinte, que o programa ele nasce pequeno, ele vai crescendo. Não tem como ele já nascer grande, entendeu? Quer dizer, não é que não tem como, não é salutar isso. Ele tem que nascer gerenciável para depois ir crescendo e a gente vai ganhando condições de gerenciar um programa maior. Se ele já de cara nascer gigante, não tem como gerenciar isso, né? Então ele tem que nascer assim, olha, vamos começar a fazer o levantamento dos riscos que tem. Vou começar na linha 1. Beleza. Agora eu fiz a linha 1, vou para a linha 2. É mais rápido, né? Porque eu já tenho a linha 1, já vai me ajudar para a linha 2. E eu vou ter que usar histórico, fazer um brainstorm, que é aquelas reuniões de toró de parpite, todo mundo, ou escutar os operadores, os técnicos. Enfim, a gente tem que... É um trabalho metódico, né, de levantamento, fazer um inventário, para depois com o inventário fazer as classificações, para depois fazer o programa de gerenciamento de risco, né, de acordo com as prioridades, sem dúvida nenhuma, né? Não tem como a gente tratar tudo, né? A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em saúde e segurança do trabalho. É legal, né, tá numa norma isso, né? É bem bacana. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, né, que é esse 5.4, né? O processo de identificação de risco e avaliação dos riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas NRs e outras exigências legais de segurança e saúde no trabalho, né? Ou seja, não se limita só às normas regulamentadoras, não basta só atender às normas regulamentadoras, tem que atender mais do que isso, né? Sobre o levantamento do preliminar de perigo, o que nós temos? Né? Que ele deve ser realizado antes do início de funcionamento do estabelecimento ou novas instalações. Vai começar a operar antes, já tem que fazer o levantamento dos perigos, né? Aí tem técnicas de análise, né? Uma delas é a análise preliminar de risco, né? Ou seja, tem técnicas, gente. Você tem que fazer. Para as atividades existentes. Tudo bem, não fiz quando eu ia começar, e agora? Não faço? Não, faz, está existente, vai fazer, né? E nas mudanças e introdução de novos processos de trabalho, também, por que não? Né? Então são essas três condições, possíveis inclusive, né? Então tá aqui, ó, quando a fase de levantamento preliminar de perigo ou risco não puder ser evitado, a organização deve, vamos mouse, aqui. A organização deve implementar processo de identificação de riscos e avaliação de riscos ocupacionais conforme o que vem a seguir, né? Lá. O critério de organização, a etapa de levantamento de risco, preliminar de risco, pode estar contemplado na etapa de identificação de perigos, né? Então, identificação de perigo. A gente analisa o risco, depois vamos analisar perigo. A etapa de identificação de perigo deve incluir identificação dos perigos e possíveis lesões ao agravo à saúde. Identificação das fontes e circunstâncias. Identificação do grupo de trabalhadores sujeito ao risco. Então, viu a diferença?
aqui já está sendo um pouquinho mais específico, né? Qual é o perigo? Para saber do perigo eu preciso ver quais são os perigos, né, que existem. Tenho que saber também quais são as fontes ou circunstâncias que geram esse perigo. E tenho que ver também quais são os trabalhadores sujeitos a esses riscos, né? Mas também tem que abordar perigos externos, né? Previsíveis relacionados ao trabalho, né? Não só aqueles tão característicos, né? Então, às vezes, está muito centrado por exemplo, trabalho em eletricidade, estou muito centrado aos riscos com eletricidade e deixo de pensar nos outros riscos que são, digamos, que podem ser contribuintes, né? Que podem ser riscos diversos, né? Por exemplo, o risco de queda em altura, né? Ah, não, o eletricista não tem esse perigo, porque o perigo dele é só levar choque. Ah, é? E ele não trabalha em altura? Né? Essa ideia. Avaliação dos riscos ocupacionais. Né? A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos ao perigo identificado em seu estabelecimento, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser indicado o nível do risco ocupacional. Olha só, para cada risco que foi identificado tem que indicar qual é o nível, determinado pela combinação entre severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde com a probabilidade ou chance de ocorrência. Olha aí, que legal, né? Então, quando a gente fala em avaliar os riscos, a gente tem que associar duas coisas: a probabilidade de acontecer e a severidade da lesão. Ok? Porque aí a gente vai conseguir classificar isso como um risco admissível, ou um risco suportável, ou um risco médio, um risco alto. Enfim, a gente pode usar uma certa classificação para criar uma prioridade de atuação, né? E para isso tem que selecionar ferramentas e técnicas de avaliação do risco. Tem a ABNT que trata sobre isso, tá, gente? Eu preciso ver qual que é, mas se vocês souberem, por favor, contribui para mim aí, para a gente poder seguir. A gradação da severidade da lesão deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados, né? A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. Porque às vezes um acidente que eventualmente possa acontecer, talvez ele não é, digamos assim, não é absolutamente representativo naquilo que realmente, na gravidade que realmente pode existir, né? Pode ser muito mais do que isso, né? Um escorregão, na realidade, pode ser um indício de uma coisa muito mais grave, né? Não que não seja grave, mas muito mais grave. A gradação da probabilidade de ocorrência de lesão agrava a saúde deve levar em conta alguns fatores, como os requisitos estabelecidos nas NRs, as medidas de prevenção implementadas, as exigências da atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência adotado na NR9. Isso aí principalmente para avaliação digamos assim, de insalubridade, né? Dos limites que você pode estar submetendo aos agentes químicos e químicos, sobretudo químicos. Aí, após a avaliação dos riscos ocupacionais, deve ser classificado, né, observando os itens, para fim de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. E também a definição de uma prioridade, né? Isso aí você vai elencar o que é mais prioritário, né? Imagina, você elenca 1000 pontos de risco, né, no programa de gerenciamento de risco. Puxa, vai ter que atuar os 1000? Não, né? Porque se a gente usar lá o Pareto, você vai ver que 20% é o que tem que ser realmente trabalhado, né? Os outros 80% é besteira. Então não vai ser diferente aqui, é uma questão estatística, é igual, né? Levantou todos os riscos, 80% desses riscos são besteira, 20% é o que realmente necessita de uma ação um pouco mais pontual, né? Mais séria.
A avaliação de risco deve contribuir, constituir um processo contínuo e ser revisado a cada 2 anos, ou quando ocorrer alguma dessas coisas. Após a implementação de medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais, após inovações e modificações de tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes, ou então quando identificadas inequações, insuficiências ou ineficácias de medidas de prevenção, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, e quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Então, olha só, gente, aqui eu acho que é legal dar uma forçadinha, né? Primeiro, deixa eu ver aqui. Isso. Tá bom. Então, isso aqui é importante, eu acho, porque a gente vai ver o seguinte. Olha só, primeiro, vamos nos atentar aqui na questão dos 2 anos, né? Então, a avaliação de risco tem que ser revista pelo menos a cada 2 anos, né? Ou quando acontecer alguma dessas coisas aqui, ó, após a implementação das medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais. Então, foi feita uma medida, né? Foi implantada uma medida de prevenção. Aí tem que se avaliar para ver, né, se isso mudou algum efeito. Outra coisa, após inovações, houve mudança do processo, na tecnologia, no ambiente, no processo, nas condições, procedimentos, organização do trabalho, enfim, se houve essas mudanças e essas mudanças de alguma forma possam implicar em novos riscos ou modificar os riscos existentes, tem que ser feita uma avaliação. Né? Também tem que ser feita uma avaliação quando identificadas inadequações, insuficiências, ineficácias das medidas de prevenção. Tem que ser feita uma revisão também. Tem que também ser feita uma revisão quando acontecer um acidente ou doença relacionada ao trabalho. Aconteceu um acidente, falhou o sistema. Se falhou o sistema, tem que ser feita uma revisão. Pensa o seguinte, toda vez que acontecer um acidente de trabalho, é porque o sistema de prevenção falhou. Ponto. E quando houver mudanças no requisito legais aplicável, ou seja, mudou a legislação, surgiu uma nova diretriz, né, uma nova legislação aplicável, aí também tem que ser utilizado essa revisão, né? No caso de organizações que possuírem certificações de sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, o prazo poderá ser de até 3 anos. Olha que coisa muito legal. Aqui, ó, se a instituição tiver alguma certificação de segurança, sabe? Aquela empresa séria, que investe, que está preocupada, olha só, ela se dá ao luxo de fazer uma revisão a cada 3 anos. Mas isso é brincadeira, né, gente? Porque se ela tem a certificação de segurança, ela na realidade está revendo isso com muito mais. Ela está constantemente revendo, né? Então, é só uma questão legal mesmo, mas já é embrionário, já é uma coisa que tanto faz. Ela está sempre revendo mesmo, né? Mas enfim, legalmente falando, a cada 3 anos. Certo? Gente, eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso essa aula, muito embora ela não está tão grande assim, mas eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula, né? Beleza? Então tá bom, hoje eu vou dar uma folguinha para vocês, não tem atividade, mas se vocês puderem dar uma lida na NR1 seria muito bom, tá joia? Então tá bom, gente, até mais, até a próxima.